Iremos apresentar sobre o filtro de Chebyshev tipo 1. O grupo é composto por Danilo Lucena Darro, Patrícia Freitas, que a apresentação dela será feita em sala de aula, que ela não pôde comparecer, e Yuri Alves Rezende, que está falando agora. Orientador, Cláudio Afonso Fleury, referente à matéria de sistemas lineares. Bom, o filtro de Chebyshev tipo 1 são filtros analógicos digitais que possuem um aumento na atenuação mais íngreme e uma maior ondulação da banda passante. Os filtros Chebyshev possuem a propriedade de minimizarem o erro entre as características do filtro idealizado e o atual com relação à faixa do filtro, porém com ondulações na banda passante. A sua característica de amplitude e frequência de ordem n pode ser descrita matematicamente pela fórmula abaixo. Bom, esse é o gráfico de Chebyshev tipo 1. Bom, aqui é a banda de passagem. Ele possui uma ondulação padrão com um pequeno ganho calculado por essa equação. Logo aqui em seguida temos a frequência de corte, que varia de acordo com cada filtro, seguido por uma queda acentuada da onda na banda de rejeição. Bom, galera, eu vou exemplificar um circuito de Chebyshev que são compostos por capacitores e indutores. Aqui nós podemos ver que o circuito é composto por um capacitor a mais que o indutor. No caso que teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 capacitores e 5 indutores. Para não ficar tão grande, nós iremos utilizar somente 4 capacitores e 3 indutores. Para calcular os valores dos capacitores e dos indutores, para não ter que usar aquelas fórmulas, a gente pegou de um site, que é www.calculatorEdge.com, que você põe as suas características do seu filtro, que ele te dá os valores necessários dos seus capacitores e indutores. Os valores escolhidos foram as frequências de corte de 5 kHz, a impedância de 100 ohms e a frequência de onda de 0,5 dB e os 7 números de componentes, como foi dito, 4 capacitores e 3 indutores. Ao ser calculado no site, foram exibidos esses 7 valores, os 3 valores dos indutores e os 4 valores dos capacitores. Os que são zeros que a gente não usou os números de componente. Com esses valores, nós iremos apresentar um circuito no software do Multisim. Aqui no Multisim eu montei o circuito de Chebyshev, que no caso seria os 4 capacitores que nós iremos utilizar, os 3 indutores e as duas com a impedância de 100 ohms. No Multisim iremos usar o osciloscópio. Nele poderemos observar a oscilação da onda variando de acordo com a frequência. Então, pessoal, para a gente calcular essa variação na onda, a gente vai usar recursos do Multisim, como por exemplo esse gerador aqui de onda, que no caso aqui a gente vai colocar a frequência que a gente quer. Por exemplo, vou começar com a frequência da banda de passagem até chegar na frequência de corte, para você ver aquela queda acentuada que eu falei nos primeiros slides. Vamos usar aqui também 2 medidores que nos vai dar a frequência, a voltagem pico a pico. Aqui é na entrada e aqui na saída, e o osciloscópio. Aí, bom, iniciando aqui a simulação, vocês podem ver aqui que a onda ainda, como ela está na banda de passagem, a oscilação dela, ela não se difere muito. Bom, aí aqui, aumentando aqui, tem que pausar primeiro aqui. Aumentando nossa frequência para 2 kHz. Você pode ver que já ainda continua uma variação, mas não tão acentuada assim. Aí já vamos aumentando aqui para uma frequência mais perto da frequência de corte. Por exemplo, a frequência de corte usada foi 5. Vamos colocar 4.9. Ainda varia pouco, mas agora já na frequência de corte a acentuação já começa
a se diferenciar mais, a diminuir. E passando dessa frequência de corte, por exemplo, para 5.5, essa diferença já fica mais acentuada, como você pode ver. Aí, bom, jogando esses valores, eu fiz uma tabela aqui no Excel, calculando a diferenciação dessa onda, dividindo, por exemplo, aqui eu tenho a frequência que eu usei, aqui foi a entrada, que como eu disse, ela é constante, e aqui a voltagem pico a pico da entrada e da saída. E aqui na coluna D, a divisão da voltagem pico a pico de saída pela voltagem pico a pico de entrada, que me deu esse resultado. Então, aproveitando os valores obtidos pelo URI, vou pegar esses valores da frequência na primeira coluna com os valores da quarta coluna, que são a diferença, a divisão entre a terceira e a segunda coluna, que são a voltagem de pico a pico da entrada e da saída. Assim, vamos jogar no MATLAB os valores. Vamos jogar aqui os valores, eu deixei pronto porque são muito grandes. Aqui eu chamei de DPP, a diferença de pico a pico de divisão de uma para outra, e vou botar a frequência. Agora vamos botar plot F em relação a DPP, que é para fazer um gráfico de uma em relação à outra. Assim foi gerado esse gráfico, que ficou meio distorcido por questões de números de ponto. Como a gente pegou pouca variação de um ponto ao outro, em média de 0,25, então ficou muito reto, não ficou a ondulação perfeita. Quanto mais pontos você pegar no multisim, mais ondulado você verá essa curva, mais perfeita essa curva. Para comparar essa curva com o padrão de Chebyshev, vamos voltar no PowerPoint. Eu vou mostrar a semelhança entre as duas. Comparando os dois gráficos, podemos perceber que tem uma mera semelhança. Aqui, ó, podemos perceber que nossa frequência de corte foi de 5 kHz, aproximadamente, mas mais ou menos bem aqui assim, ó, aproximadamente. Antes, a oscilação vai ser na banda de passagem, que vai ficar oscilando aproximadamente entre 1.2 até a frequência de corte. Após a frequência de corte, podemos ver que tem uma grande queda na banda de rejeição, tendendo quase a zero ao longo do gráfico. E para finalizar o trabalho, a Patrícia vai explicar o exemplo prático dos filtros utilizados no dia a dia.